Olá, sou Dinaí Pina, professora e escritora de literatura infantil e estou aqui na TV Relacionamentos. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar de alguns temas, baseados em aposentadoria, que tem ainda muita gente que quer saber, muita gente tem informação errada, muita gente tem muita ansiedade para saber disso. Então, Regina Rufino, olá. Muito obrigado, gratidão, tá? Eu que agradeço Sempre o convite. Muito bom ter você aqui, tá? Eu que agradeço. Rê, conta um pouquinho para os nossos internautas, dá um briefing rápido sobre você, a tua profissão, e aí nós vamos falar do tema. Ok. Bom, eu sou Regina Célia Pezotto Rufino, advogada, professora universitária. Eu tenho um cursinho preparatório para o exame da OAB. Perfeito. E a minha área de atuação, de mestrado, doutorado, é Direito do Trabalho e a parte de previdenciário também, que atualmente é uma das áreas que mais crescem dentro do direito, né? A previdência, até por causa do aumento da expectativa de sobrevida. Então, na maioria das vezes, nos meus cursos ou até os clientes, eles acabam questionando sobre esse tema, especialmente a aposentadoria, porque é um benefício que a grande maioria vai receber, né? Os demais benefícios, por vezes, não se recebe. Salário maternidade, pensão por morte, agora aposentadoria a grande maioria vai receber e aí gera dúvida porque nós temos vários tipos e vários tipos de previdência. Não temos só a previdência social no Brasil, temos outros tipos de previdência também. Ok, tá. O que mudou aí nos últimos tempos? Bom, nós tivemos a reforma previdenciária, que foi em novembro de 2019, que mudou drasticamente algumas regras, de alguns benefícios, de períodos de contribuição, mas mudou sensivelmente a parte das aposentadorias. Porque, por exemplo, antes de 2019, a reforma é lá do dia 13 de novembro de 2019, e antes de 2019, nós tínhamos uma aposentadoria somente por tempo de contribuição. Deixa eu fazer um parênteses. É uma lei velha, né? Tá. Exato. Nós estamos falando do regime geral da Previdência Social. Por que geral? Porque este é o regime que abrange a maioria da população, aqueles que estão na iniciativa privada. Então, os autônomos, os empresários, os empregados, quem trabalha, os rurais. Então, eles se submetem a essa lei, que é o famoso RGPS, que é do Regime Geral da Previdência Social. E eu estou fazendo esse parênteses porque nós temos outros tipos de previdências, a dos congressistas, lá de Brasília, verdade, os senadores, os Isso. deputados. É outra lei. Nós temos a previdência, tem dos militares, que é outra lei. Temos dos servidores públicos. E aqui nós vamos nos concentrar mais para falar das aposentadorias do regime geral, que são os demais. Por que geral? Aqueles que não estão incluídos no regime próprio, do servidor público, dos militares, então eles vão se submeter às regras, às leis do regime geral da Previdência Social. E que é a grande maioria, né? Que é a grande, mais de 90% da população brasileira, Entendi. Então, essa reforma, ela trouxe uma série de alterações, especialmente nos benefícios da aposentadoria. E, por exemplo, antes a pessoa poderia apenas contribuir, mulheres 30 anos, homens 35 anos, não existia uma idade mínima. Então, ela já poderia se aposentar. Existia a aposentadoria por idade, outras regras. Agora, posteriormente a 2019, eles acabaram colocando os dois critérios. Então, além do período mínimo da aposentadoria, por exemplo, 30 anos mulheres, 35 anos homens, existe também a idade mínima. Então, se a pessoa, às vezes, já contribuiu, uma mulher por 30 anos, mas se ela não tem a idade mínima e vai mudando de ano para ano, ela não consegue se aposentar. Então, a gente costuma dizer que ficou um pouquinho mais difícil para se aposentar. Certo. Qual ficou a idade para a mulher e para o homem? Depende, tem que ver cada caso, porque vai mudando a lei e depende das circunstâncias. Como nós temos vários tipos de aposentadorias, como eu comentei, tem a de pontos. Então, por exemplo, a de pontos,
Para a mulher, ela tem que fazer atualmente, a cada ano, tem uma tabelinha que vai mudando, certo. tá? Atualmente, 2024, a mulher ela vai ter que ter 91 pontos e o homem 101 pontos. No que consiste esses pontos? É a soma da idade dela com o tempo de contribuição. Então, se ela tem 30 anos de contribuição, ela vai ter que ter 61 anos, que somando dá 91. Ok, entendi. Entendeu? Entendi. Então, depende, tem a outra aposentadoria que soma... com 50 e poucos, então acabou. É muito difícil. Acabou, mas é que aí tem outras... Por isso que eu digo, são muitas regras e muitos tipos. Por causa dessa mudança da lei, tem as aposentadorias que nós chamamos de pedágio. Tem o pedágio 50% de 100%. O de 100%, a título exemplificativo, as mulheres precisam ter 30 anos de contribuição, Sim. né? Atualmente, porque muda de ano para ano, né? Aí vai ter 57 anos e 6 meses e precisa cumprir 100% do período que faltava para se aposentar em 2019. O que é 100%? Se faltava 2 anos para aquela mulher se aposentar em novembro de 2019, então 100% ela vai ter que cumprir mais 2 anos. Entendi. Então é como se fosse um pedágio, que a gente fala, não é um pedágio de pagar, é um tempo a mais que a pessoa tem que trabalhar. Certo. Por isso que só analisando caso a caso, isso a gente faz muito lá no escritório, que é o planejamento previdenciário, porque como tem muitos tipos distintos de aposentadorias, às vezes para um compensa um tipo, para outro compensa outro tipo. O nome pedágio ficou esquisito, não ficou? Porque parece que tem que pagar alguma coisa, mas esse Isso. pagamento é um tempo a mais que o segurado, chamamos de segurado quem contribui para a Previdência Social, o segurado tem que trabalhar a mais. Então, às vezes a pessoa fala, eu poderia já ter me aposentado, mas eu estou cumprindo o pedágio. O que é cumprir o pedágio? É esse período a mais que ela vai ter que trabalhar para poder cumprir todos os requisitos. Entendi. Continua algumas classes, por exemplo, que trabalham com coisas perigosas, eletricidade, sei lá, mergulhadores, tal, se aposentam mais cedo. Tem um tipo de aposentadoria que é chamada aposentadoria especial. Esta aposentadoria, aí tem também uma tabela, normas específicas, que dependendo da profissão ou da função da pessoa, ela tem que cumprir um período e ela se aposenta. Sim. Por exemplo, existe o critério da aposentadoria especial que em determinadas funções, 15 anos trabalhando naquela função, aquilo desgasta tanto a saúde do trabalhador que ele pode se aposentar. Então, nós temos 15, 20 e 25 anos. Depende da função, tá lá na tabela, e depende da profissão. Também foi muito alterado com a reforma. Por quê? Antes de 2019, aquele trabalhador que naquela função com 15 anos já poderia se aposentar, vou te dar um exemplo. Ele começava com 20 anos de idade trabalhar, com 35 anos ele já poderia se aposentar. E teve esses casos, sim? Teve, até 2019, só que agora mudou a regra. Agora continua 15, 20, 25 anos seguidos trabalhando, né, naquelas condições adversas à saúde, que geralmente recebe adicional de insalubridade, né, que está fazendo mal à saúde. Só que agora tem um outro critério. A pessoa tem que cumprir também uma idade mínima. Então, não se aposenta mais com 35 anos. Atualmente, se a função daquele trabalhador X admite que ele se aposente com 15 anos trabalhando naquela condição, ele só vai se aposentar se ele tiver 55 anos de idade. Se na função dele for 20 anos, só se ele tiver 58 anos de idade. Se na função dele está prevista que ele, trabalhando 20 anos naquela condição, ele pode se aposentar, mas ele tem que ter 60 anos de idade. Então, eles acrescentaram requisitos, por isso que fica mais difícil de se aposentar atualmente. Hoje não, mas, por exemplo, sei lá, um motorista de ônibus, né? É uma função desgastante. Mas aí depende isso, da norma. Mas assim, ele pode até sair e continuar a contribuir de alguma forma, né? Para se aposentar em outra função. Sim, mas aí existem também regras de conversão, por exemplo. Às vezes a pessoa trabalhou, um operário numa empresa, né, que trabalhou com um ruído excessivo por 10 anos, vamos imaginar. E ele, então, com 10 anos, ele não consegue aposentadoria especial. Sim. Aí ele trabalhou em outra função que não tinha adicional de insalubridade, não tinha agentes nocivos à saúde. Então, é feita uma conversão.
vou jogar aqui genericamente, vamos imaginar que esses 10 anos se convertem em 15 anos, como se ele tivesse contribuído por 15 anos para se aposentar normal, né? Naquela de contribuição. Então, por isso que eu sempre digo que tem que analisar caso a caso, porque são muitas peculiaridades, né, de cada trabalhador. Então, a gente fala umas regras genéricas, mas tudo tem que se encaixar dependendo do tipo de trabalhador. E foi interessante comentar do motorista de ônibus, que a gente fala, nossa, é pesado o trabalho, mas existem distinções. Existe a periculosidade, que é diferente da insalubridade. A insalubridade que é o contato com esses agentes nocivos. O que são os agentes nocivos? Físicos, agentes químicos, biológicos, como quem trabalha em hospital, lida muito com verdade. Né, lixo hospitalar, que são agentes biológicos, bactérias. O que são esses agentes físicos? O ruído excessivo que pode causar perda auditiva. Então, é diferente a insalubridade da periculosidade, por exemplo, que a periculosidade é quem está colocando a vida em perigo. Então, quem lida com produtos inflamáveis, muito comum no caso dos frentistas, né, de posto de gasolina. E policiais? Aí é uma outra aposentadoria, não é aqui no regime geral, né? E ainda existe a penosidade, que não é regulamentada em lei, mas às vezes algumas categorias regulamentam o que é penosidade, qual percentual vai se pagar, quais são os agentes que vão ensejar esse direito. Aí geralmente está na convenção coletiva da categoria. Então tem que diferenciar, né? Como eu disse, são singularidades, peculiaridades de cada profissão ou função. Ok. Ô, Regina, assim, bastante importante que você falou. Hoje a tecnologia com Excel e macros ajuda, né, mais para você calcular, né? Temos vários programas de cálculos, tudo, porque nem sempre tem muita gente que entra lá no site do INSS, que dá para ver lá o tempo de contribuição, eles fazem apenas uma presunção do que a pessoa receberia, não necessariamente está correto, não necessariamente, né? Exato, não necessariamente vai ser aquele valor. Por isso que quando a gente faz o planejamento previdenciário, né, aí eles verificam direitinho, porque aí entra às vezes contribuições que o INSS não computou, enfim, esses programas ajudam bastante. Ok, assim, nós falamos de modo geral. Agora, o que eu não concordo é o seguinte, por exemplo, deputados, senadores, 8 anos de mandato... Porque é uma lei própria, não é essa lei que a gente está falando. Então, o trabalhador, eu também acho, o trabalhador da iniciativa privada, né, que dá o sangue praticamente, ele trabalha muito mais tempo. Exato. Agora, como é outra lei, no caso dos congressistas, sobretudo os deputados federais e senadores, então, muitas vezes, eles com 8 anos de mandato, 12 anos, né? Aí é uma outra lei, eles se aposentam. Não é sobre a média. Daquela função que ele exerceu. Tá, agora é o seguinte, o nosso futuro, hoje nós temos uma situação em que tudo está sendo automatizado, né? Máquinas estão substituindo seres humanos, empresas estão precisando de menos pessoas, tá? Em todas as áreas, financeiras e tudo mais. Então, na minha conta, assim, para quem está aposentado, o futuro é um pouco amedrontador. Queria sua opinião sobre isso. Exatamente. Essa é uma das problemáticas, né, da Previdência, porque imagina a Previdência como se fosse um caixa, onde nesse caixa vai entrar todas as contribuições de quem está na ativa, quem está no mercado de trabalho está contribuindo, e vai sair em forma de benefícios para quem está inativo. O que acontece? Nós temos 2 problemas prioritários. Um é este da revolução tecnológica, evolução digital, a máquina substituindo o homem, que cada vez menos pessoas estão contribuindo, então está entrando menos dinheiro no caixa. E, por outro lado, nós temos um aumento da expectativa de sobrevida. Então, cada vez mais pessoas estão inativas, vivendo mais, e o INSS tendo que pagar os benefícios, uma aposentadoria, por mais tempo. Então, a conta não fecha, porque entra menos dinheiro e sai mais dinheiro. Outra problemática é que as famílias, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Então, nascendo menos gente, vai ter menos gente no mercado de trabalho, menos gente contribuindo e, volto a dizer, com a expectativa de sobrevida aumentando, cada vez mais gente precisando desse valor do benefício.
Por isso que está havendo um desequilíbrio. E aí eles ficam mudando as regras da Previdência para ver se as pessoas contribuem por mais tempo, para entrar mais dinheiro no caixa, para conseguir sair. Então, isso já vem vindo há décadas, né? Mas o grande problema também é a corrupção, que entra no caixa e nem tudo que entra se destina às pessoas que estão inativas, né? Aos benefícios. A gente vê muitos desvios aí. Então, teria que melhorar tudo, e isso não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, né? Quando os países estão em crises financeiras, uma das grandes discussões é a questão previdenciária, porque onde o poder público mais gasta dinheiro é com a Previdência, por incrível que pareça. Mas é um ponto de atenção que precisa de muitos cuidados. Sim, sem dúvida. Perfeito. Você quer deixar seus contatos? Pois não. Eu tenho o Instagram, né, que é @professora Rerufino, 10, o número 10, ou no YouTube, né, que também é @, aí é meu nome inteiro, Regina Célia Pesuto Rufino. Ou o e-mail, que é professorarerufino10@gmail.com. Gratidão. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica professora, doutora Regina Rufino, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.